Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui na nosso quinto dia do desafio Uma Questão por Dia. Né? Hoje a gente já está chegando à metade da prova, né? Quinta questão, são 12. Amanhã a gente vai fazer a sexta, se Deus quiser, amanhã a gente chega na metade. E hoje a gente vai fazer a questão 31, modelo E, uma questão sobre a Coreia do Sul. Então, para quem lembra da prova do ano passado, para quem fez a prova do ano passado, para quem não fez, mas já pegou a prova e fez como exercício, né, treinamento, vai lembrar que essa prova teve um peso muito grande para essa parte que vocês, normalmente candidatos, alunos chamam de geopolítica, né, mas que a gente poderia chamar de regiões do mundo, vamos dizer assim, tá? Parte regional do mundo, geografia regional do mundo. Teve um peso muito grande e a gente está aqui hoje com uma questão sobre a Coreia do Sul. Tá? É uma questão relativamente tranquila. Né? Como eu tenho feito todos os dias, para quem não conhece ainda, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, eu fui professor da SpaceX entre os anos 2005 e 2009, tá? E nessa ocasião fiz parte da banca da prova. Tá? Ao longo dos últimos anos venho acompanhando os concursos, venho preparando algumas turmas e alguns alunos. E a ideia desse projeto, tá, surge a partir do desafio 12 de 12. O que é o desafio 12 de 12? É um curso preparatório de geografia específico para a SpaceX, tá, em que eu elaboro semanalmente mini simulados, tá, com questões inéditas, questões que eu mesmo faço, tá, para que... E como, né? Qual é a ideia disso? É pegar todos os livros da bibliografia, tá, todo o material, todos os 12 livros, analisar livro por livro, em cada assunto. Então, eu pego o assunto, por exemplo, Coreia do Sul, tigres asiáticos. Né? Por exemplo, esse assunto que foi cobrado no passado, né, é um assunto que provavelmente não vai cair esse ano. Né? Então, a gente, na hora de montar o simulado, eu levo isso em consideração e consigo montar um conjunto de questões que vai se aproximar mais daquilo que provavelmente vai cair. Né? É uma forma, uma tentativa, digamos assim, da gente conseguir mais direto, né, tentar se aproximar mais daquilo que vai cair na prova, beleza? Então, por que desafio? Né? Porque a gente está encarando um desafio. É uma prova difícil, é uma prova que pega trabalha muito conteúdo, que cobra os conteúdos, às vezes, no nível de detalhamento que muitos candidatos não conseguem ali pegar, que não conseguem, né, assim, assimilar, já que são muitos livros, como eu falei. Então a ideia desse trabalho justamente é conseguir pegar esse material e destrinchar, né, e analisar parte por parte e montar um material a partir de tudo que a banca está cobrando. Tá? E em cima disso, desse desafio, desse curso, a partir desse curso, na verdade, surgiu a ideia de pegar as questões dos anos anteriores e resolver, tá, as questões dos últimos 5 anos. Então, uma questão por dia, a gente vai matando, a gente vai revisando, vai repassando, tirando dúvidas, falando de conceitos importantes, tá, que eventualmente vão ajudar vocês ou a você que está se preparando para essa prova. Tá? Então, todo dia a gente tem um desafio na vida, não é isso? Então, vamos encarar o nosso desafio de hoje. Vamos lá. Então está aqui, questão que eu coloquei como questão 10, tá? Mas não necessariamente foi a questão 10, na verdade ela foi a questão 31, a questão 31 como a gente tinha falado antes, tá bom? Isso aqui é uma outra ordem que eu criei, de uma organização minha. Mas vamos lá, galera, é o seguinte, eu já marquei aqui para facilitar os 2 itens que estão errados, tá? E deixei em branco, deixei sem marcação nenhuma os itens que estão certos. Vamos olhar aqui, tá? O enunciado. O que o enunciado diz? A Coreia do Sul faz parte do grupo dos NICs, novos países industrializados, na sigla em inglês, e que representa os países de industrialização recente. Tá? Por que industrialização recente? Porque os países de industrialização antiga são os países que fizeram a primeira revolução industrial, né? A segunda revolução industrial. A industrialização da Coreia do Sul, pessoal, começa no pós-guerra. Né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul era um país essencialmente agrário, agrícola, a maior parte da população vivia no campo. Tá? Então, hoje, toda aquela modernidade que vocês veem associada à Coreia do Sul, as grandes marcas, como a Samsung, LG, Hyundai e etc., tá? Nada disso existia até então. Isso é algo bem recente,
É algo que tem a ver com essa industrialização que começa após a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na questão, no item 1. Né? O que diz o item 1? Ele associa a existência de minerais metálicos e combustíveis fósseis, tá? Como um suprimento de energia e insumos necessários à indústria de base. Diz que isso existia em abundância. Bom, aqui eu retirei eu tenho feito isso. Né? O que a bibliografia diz? Esqueci de acrescentar aqui, mas é isso. Isso aqui está na bibliografia, tá no livro do João Moreira, Eustáquio de Sene. Nesse livro aqui, para quem não conhece, tá? É o livro, inclusive, mais recente da bibliografia, o livro mais novo, de 2018. Tá? Então, vou dar os créditos aqui para os autores, né? Obviamente. Então, tirei exatamente o texto que está no livro. Reparem só, o que ele mostra aqui, o que ele fala aqui, pessoal? Ele fala justamente o oposto, né? Ó, como eu disse antes, países predominantemente agrícolas, tá? E aqui, ó, sem uma reserva importante de recursos minerais ou combustíveis fósseis, tá? Então, está indo na contramão, né? A sentença está indo na contramão daquilo que diz a bibliografia. E de fato, né, a gente está falando de uma área muito reduzida, de uma península muito pobre em termos de recursos minerais, o que só prova, o que só reforça que a existência ou a abundância de recursos minerais não necessariamente faz um país rico, né? E que mais do que nunca, ao longo do século XX, né, o maior ativo, o grande ativo, o grande motor do desenvolvimento vai ser o investimento em educação, em conhecimento, e a terceira revolução industrial mostrou isso. Né? A revolução informacional, a revolução que colocou a gente na era digital, né, que começa lá na década de 70, no Vale do Silício principalmente, vai mostrar isso. E a Coreia do Sul vai surfar essa onda, pessoal. A Coreia do Sul vai entender que era estratégico investir em educação, né, que era estratégico investir em infraestrutura, criar um arcabouço, digamos assim, uma estrutura territorial que ficasse pronta, que estivesse pronta e preparada para receber esse desenvolvimento. Tá? Então, primeira opção errada. Vamos ver a segunda. Né? Ele fala em maciços investimentos na educação e na melhoria de infraestrutura de transporte e de energia, que foi o que eu acabei de falar. E aqui mais uma parte do livro. Tá? Aliás, toda essa questão foi retirada desse livro, né? Dá para ver isso. Tá? E ele diz aqui exatamente, né, que ele confirma isso que a gente está falando. Ó. Investiu intensamente, vou pegar aqui um íconezinho para marcar, tá? Vou pegar aqui uma linhazinha, investiu intensamente. Vou pegar uma seta, né? É melhor, fica mais legal. Vamos lá. Ops, ao vivo é assim. Então tá aqui, ó. Não saiu a seta, mas tá bom, vocês conseguiram entender. Investiu intensamente em educação e concedeu bolsa de estudos no exterior. Tá? Então, o investimento em educação foi muito forte, pessoal. Tá? Boa parte da população, como vocês viram anteriormente, era analfabeta após a Segunda Guerra Mundial. População que vivia no campo, população de baixo grau de instrução. Aí eles entenderam na verdade, houve um projeto de Estado. Tá? Houve um projeto de Estado de longo prazo. Se não me engano, de 20 ou 30 anos, a ideia deles era fazer com que toda a população, pelo menos, ou uma boa parte da população em idade ativa, fosse alfabetizada e tivesse pelo menos uma escolaridade similar ao que a gente conhece aqui como ensino médio hoje. Tá? Então, isso foi fundamental. E além disso, né, aqui o segundo ponto, investiram em infraestrutura, transporte e energia, como está logo aqui embaixo. Tá? Ou seja, eles entendiam também que outra parte importante do processo era ter o território preparado, né, para receber quem? Para receber principalmente as multinacionais que chegariam com conhecimento, com know-how, com capacidade produtiva para fazer a coisa acontecer lá. Beleza? Então, número 2 está correta. Vamos ver a número 3. Concessão de incentivos à exportação, tais como a redução de impostos e controle de política cambial. Nesse mesmo texto, tá? Nessa mesma parte do livro, de novo a resposta. Então, o que aparece aqui? Ó? Concedeu incentivos às exportações como a redução de impostos e controle da política cambial. Ou seja, a banca pegou exatamente o que estava no livro. E eu chamo a atenção aqui para esse ponto.
A banca faz isso com muita frequência. Por isso que eu falo, não adianta, pessoal, estudar, vou pegar bizu aqui, vou pegar bizu ali. Isso é uma furada, porque a banca da SpaceX, ela trabalha em cima da bibliografia. E às vezes é tão em cima que os caras tiram o texto do livro como ele está. Tá? Então não adianta querer ficar procurando bizu aqui, bizu ali, apostila daqui, apostila ali, vocês vão se ferrar se vocês fizerem isso. Tá? Acreditem em mim, eu participei desse trabalho, eu sei como é que funciona e é isso aqui que vocês estão vendo. Né? Vejam que eu trabalhei entre 2005 e 2009, a gente está em 2021, né, a prova de 2020, e as coisas não mudaram muito. Tá? Aliás, mudaram pouquíssimo. Então é importante que vocês tenham isso muito claro na cabeça de vocês. O que vale é o que está na bibliografia, o que vale é o que está escrito, né, como diziam antigamente, né, como diziam os antigos. Beleza? Então vamos embora. Aqui, ó. Então, ainda que aqui as coisas, né, estejam muito óbvias e não caibam até muitas explicações, deixa eu só explicar para vocês, talvez alguns não saibam o que é essa ideia de política cambial. Né? O que é uma política cambial, pessoal? No caso aqui, a ideia é desvalorização da moeda. Tá? Quando eles falam em controle da política cambial, controle do câmbio, é jogar o valor da moeda lá para baixo, tá? É deixar a moeda mais barata, a moeda nacional mais barata em relação principalmente ao dólar. Para quê? Porque quando a moeda nacional é mais barata, eu consigo fazer o seguinte, o exportador olha para a gente, no caso do produto coreano, fala assim, pô, eu com $1 consigo comprar, sei lá, 10 vezes mais produtos na Coreia do que eu compro aqui nos Estados Unidos. Né? Então eu vou comprar dos coreanos. Tá? É mais ou menos como acontece com a nossa soja, por exemplo. Né? Com o dólar a mais de R$5, como está acontecendo agora, né? O cara que tem dólar para comprar na nossa produção, ou que tem euros, ou que tem libras, tem uma moeda muito valorizada, ele chega aqui e compra soja em muito maior quantidade, consegue comprar muito mais, né? Porque o dinheiro dele vale muito mais do que o nosso. Tá? Então, é uma estratégia, muitos países fazem isso, a China também fez isso, desvalorizar a moeda para conseguir exportar mais, para exportar produtos com preço mais barato. Tá? Então, essa é a ideia de uma política cambial do jeito que está aqui. Né? Porque assim, controle da política cambial está uma coisa meio assim, não está muito preciso, não está muito claro. Então, estou esclarecendo aqui para vocês o que ele quis dizer com isso. E por último, tá? Como eu sempre digo, mas não menos importante, grandes estímulos ao consumo interno? Não. Né? A gente acabou de falar aqui que a ideia era exportar. Né? Então aqui, ó, no último item, né? Vou colocar aqui a nossa setinha, vamos ver se agora vai dar certo. Pô, conspiração total. Eu e o computador, a gente não se entende muito bem, né? Vocês já perceberam que informática não é o meu forte, mas a gente tenta. Vamos lá. Aqui, ó. Restringiu o consumo para elevar o nível de poupança interna via medidas fiscais, elevação de impostos e controle das importações. Então, pessoal, a ideia não era estimular o consumo interno. Tá? Isso tem um nome, inclusive, né? Eu vou colocar aqui, vamos lá, né? Vamos ver se agora vai dar certo. Tá? Eu vou digitar aqui. No final das contas, o que a Coreia fez foi adotar um modelo, tá? Orientado às importações, orientado às exportações. A ideia, pessoal, básica era criar um ambiente, então, favorável à chegada de empresas multinacionais, de empresas que já tinham conhecimento, que já sabiam produzir, que já tinham tecnologicamente já estavam muito à frente deles, tá? E eles iam entrar com o quê? Com a mão de obra barata. Né? Eles iam entrar com a proibição, por exemplo, de sindicatos se manifestarem. Né? Nessa época, o governo era um governo ditatorial. Né? Inclusive aqui, restrição de funcionamento de sindicatos. Tá? Provisão de infraestrutura para que essas empresas pudessem ter tranquilidade que iriam chegar lá, produzir e conseguir mandar para o mercado externo com uma boa logística. Tá? Foram qualificando a população aos poucos. Por quê? Porque eles tinham uma ideia de, no futuro, né, de 30 a 40 anos depois, conseguir ter suas próprias empresas, ter digamos assim, um arranjo produtivo, né, que fosse mais competitivo internacionalmente e não ficar o resto da vida exportando. Né? Então eles entenderam essa lógica de um modelo orientado às exportações, tá?
como um início, né? Como uma etapa inicial de um processo mais longo de desenvolvimento, tá certo? Então aqui a número 4 também está errada e a gente fica então, né, com as opções 2 e 3 como opções corretas, tá? E aí a gente fecha a nossa questão de hoje, mais uma etapa do nosso desafio. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha esclarecido alguma dúvida. Se alguém fez essa questão no passado e errou, ainda não tinha entendido alguma coisa, espero que tenha ajudado, tá? E até amanhã, nossa próxima questão. Forte abraço para vocês e a gente se vê amanhã. Valeu!